Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um vexame da Janja. A Janja passando vergonha mais uma vez. Vazou o vídeo da Janja chamando alguém de vira-latas. Ela disse: esses vira-latas, fecha aspas, abre aspas e fecha aspas, para a Janja. Não se sabe se ela chamou o Donald Trump de vira-latas. Não se sabe se ela chamou bolsonaristas de vira-latas ou se ela chamou os próprios jornalistas de vira-latas. Os jornalistas estão falando que ela se referia ao Donald Trump, ao presidente dos Estados Unidos. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Um dado que saltou aos olhos aqui foi a desaprovação massiva da primeira-dama, a senhora Rosângela da Silva, vulgo Janja. Olha essa manchete de hoje aqui da CNN Brasil. 58% dos brasileiros têm imagem negativa de Janja. Ou seja, 6 em cada 10 brasileiros reprovam o comportamento, as falas, a atuação pública da senhora Lula da Silva. Na internet, a primeira-dama Janja recebeu o carinhoso apelido de Esbanja, diante de sucessivos episódios de deslumbramento, com as suas circunstâncias e da sua predileção por um estilo de vida luxuoso, claro, às custas do dinheiro do contribuinte. Tchau. Tchau. Presidente. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Oi, Natália, você me escuta? Então tá bom, já posso começar aqui. Ele entendeu, né, nossa gente? Eu perguntei narração, ele. porque o presidente Lula está acompanhando neste momento o presidente da Indonésia até a porta do Ministério das Relações Exteriores, do Palácio do Itamaraty, é um protocolo diplomático para visitas de Estado. Está aqui acompanhado da primeira-dama Janja, também o seu secretário de imprensa, Laércio. Declaração, esse termo usado aí pela primeira-dama Janja causou um rebuliço ali no Palácio do Planalto. Logo que a Maria Eduarda trouxe esse vídeo aqui, eu comecei a procurar ali os ministros do Palácio do Planalto e o ministro Sidônio Palmeira estava numa reunião, precisou ali sair às pressas para falar com a primeira-dama e tentar entender o que tinha acontecido, porque de início a gente achou que ela estava se referindo ou aos próprios jornalistas, o que seria uma ofensa aos jornalistas, ou aos americanos, o que poderia desencadear uma crise diplomática. E aí o ministro Sidônio Palmeira, que é o chefe da Secretaria de Comunicação Social, me ligou, disse que tinha conversado com a Janja e que ela estava se referindo, na verdade, era uma crítica aos bolsonaristas, que estão ali ofendendo, ferindo a soberania brasileira. Embora, vale destacar, isso parece mais uma desculpa, porque a pergunta feita pelos jornalistas, ela em nenhum momento se referiu a Jair Bolsonaro ou aos bolsonaristas. Os jornalistas perguntaram ao presidente Lula sobre as promessas feitas por Donald Trump de aplicar tarifas extras aos produtos brasileiros, Então não tinha nada a ver com bolsonaristas. E ela fez aquela reação ali, pareceu ali como quando a gente quer reagir, mas não reagiu sem poder, ali publicamente, como um ato falho, era isso que eu estava querendo dizer. E aí ela precisou encontrar uma explicação e colocou ali como uma crítica aos bolsonaristas, parecia que podia ser aos jornalistas ou até aos Estados Unidos, A Janja, lembrando que ela já mandou um fuck you Elon Musk ali durante os eventos do G20 do Rio de Janeiro, em dezembro do ano passado, causou uma crise, porque o Elon Musk era ali, tinha apoiado a eleição do Donald Trump, estava muito próximo ao Donald Trump, houve resposta. Então, essa saia justa aí da Janja, ela arranjou um bode expiatório, que foi os bolsonaristas, para culpar, pela fala dela, mas dá para ver ali que ela própria cometeu um ato falho e ela percebe e sai um pouco de cena. Os repórteres estavam ali filmando, na verdade, não era ela, o foco era a despedida do presidente Lula em relação ao presidente da Indonésia, mas ela acabou roubando a cena, como já roubou em outros eventos, recentemente lá na China, num jantar. Ela também roubou a cena ao fazer críticas ao TikTok, mas isso foi encarado ali no Palácio do Planalto como uma mini crise. Hoje, o presidente estava numa pauta considerada relativamente
né, sem grandes polêmicas, que era recebendo um presidente da Indonésia. Eles tinham acabado de almoçar ali no Palácio do Itamaraty. O presidente Lula foi perguntado, mas quem acabou respondendo e roubando a cena foi a primeira-dama Janja. Poucas pessoas têm o talento de falar no improviso e de falar ali na hora, responder, principalmente aos questionamentos dos jornalistas. Os jornalistas estão ali para isso. Né? Mas a pergunta era ao presidente Lula, não era a primeira-dama Janja, embora já outras vezes ela também já respondeu, mas acabou roubando a cena e a notícia acabou sendo essa, né, de que ela usou esse termo vira-latas e todo mundo ficou sem entender e ela precisou vir a público para explicar. Quando você precisa vir a público para explicar uma fala, é porque a fala não foi boa, né? E quando você precisa explicar alguma coisa, é que há algum problema. Ô Igor, deixa eu aproveitar. Eu digo isso porque a Janja, sabidamente, é da Umbanda. E um dos orixás, que é o Xum, pede uma cachoeira. Então, é uma coisa bastante interessante. Você pega o energizado, que é a questão da energia na Umbanda. O STF diz, não tem problema símbolo religioso em espaço público. E aí hoje a gente descobre esta cachoeira. E ao mesmo tempo que a população da Paraíba morre de sede. Falar da primeira-dama Janja, vejam como é curioso, né? Onde a questão da Janja está interferindo com o Lula? Não há nenhuma pesquisa que fala isso. Mas ela está sendo muito rejeitada. Claro, ela é alvo de ataques permanentemente, muitos deles machistas. As mulheres são muito atacadas em geral. Muito atacadas. Bastam ter posição política. Um homem, quando tem expressão política e é firme, ele é um estadista. A mulher, quando tem uma posição política e firme, ela é maluca, ela é extravagante, ela é não sei das quantas. Eu não sei, vamos comparar os gastos que Dona Michele Bolsonaro teve com os gastos que teve Janja. Vamos olhar isso, mas isso é importante, é relevante? Bom, vamos ver as atividades que cada uma fez. Então, ou seja, esse tipo de questão que resvala para o campo de uma má avaliação da mulher a priori, como seja uma detração aos maridos, eu acho péssimo isso do ponto de vista real. Vamos discutir o papel que Dona Janja teve, suas posições políticas, vamos. Mas sem este viés, né, de certa forma até incriminatório, ao meu juízo, das mulheres. Eu acho que Michele Bolsonaro merece o nosso total respeito, Janja merece o nosso total respeito. Por certo, eu não concordo com as posições políticas da Michele Bolsonaro e tenho uma tendência a concordar, óbvio, com as posições da Dona Janja, mas isso não me permite utilizar certo tipo de situações que, para as mulheres, infelizmente, tem sido recorrente no Brasil, o ataque que se faz a elas. Não me agrada, eu prefiro discutir as pessoas naquilo que fazem e não efetivamente associando um conjunto de situações que tem a ver com, a meu juízo, a meu ver, uma forma de preconceito pré-constituído em relação às mulheres. Janja merece o meu respeito, Michele Bolsonaro merece o meu respeito, a primeira-dama de governos anteriores também merece o meu respeito. Ou seja, eu não acho que é por aí que se devem fazer as análises. Eu acho que a imagem da primeira-dama, ela afeta sobremaneira a imagem do presidente e do seu governo, especialmente quando a gente está falando de comportamentos. E eu quero deixar isso muito claro, eu estou criticando comportamentos de domínio público. Então, por exemplo, quando a senhora Janja da Silva se comporta de forma bastante indecorosa e xinga, né, empresários que têm grandes contratos aqui com o governo brasileiro e que agora integram o governo americano, obviamente isso repercute na imagem do senhor Lula da Silva. Quando a primeira-dama demonstra nítida insensibilidade com vítimas de desastres naturais e só se comove aí com a situação de um cavalo, isso também insulta a opinião pública e reflete no seu marido. E, finalmente, quando você vê sucessivas excursões para destinos de luxo na Europa, aí às expensas do erário, custando centenas de milhares de reais, é ingenuidade imaginar que isso, de certa forma, não respingue na imagem do homem que é casado com ela. Até porque, como a gente viu, esses gastos e o sigilo que ele decretou são objeto já de investigação do Ministério Público Federal por falta de transparência. Então, eu queria deixar muito claro que foi sugerido aqui que o meu comentário estava eivado de preconceitos, de etarismo, quiçá machismo. Não, eu estou descrevendo comportamentos.
descrevendo comportamentos com base em fatos. Eu trouxe até as manchetes do jornal para comprovar isso. Está sim sendo investigada aí por não dar as informações para a imprensa especializada. De fato, gastou milhões de reais segundo a opinião pública, desnecessariamente, e não à toa 6 em cada 10 brasileiros não a veem com bons olhos. Então, isso não se trata de preconceito e muito menos de desrespeitar alguém. Agora, não é porque eu respeito não só a pessoa, mas também a posição que ela ocupa de primeira-dama, que eu vou deixar de criticá-la quando ela está claramente desperdiçando dinheiro público e fazendo uma imagem muito feia, não só para o Brasil, mas também para o exterior. Que o dado que saltou aos olhos aqui foi a desaprovação massiva da primeira-dama, a senhora Rosângela da Silva, vulgo Janja. Olha essa manchete de hoje aqui da CNN Brasil. 58% dos brasileiros têm imagem negativa de Janja. Ou seja, 6 em cada 10 brasileiros reprovam o comportamento, as falas, a atuação pública da senhora Lula da Silva. Na internet, a primeira-dama Janja recebeu o carinhoso apelido de Esbanja, diante de sucessivos episódios de deslumbramento, com as suas circunstâncias, e da sua predileção por um estilo de vida luxuoso, claro, às custas do dinheiro do contribuinte. Em dezembro do ano passado, o site especializado Poder 360 revelou que, apesar do gabinete da primeira-dama sequer existir oficialmente na estrutura de governo, a Janja tem à sua disposição 8 assessores em tempo integral. E aí, somando os custos dessa folha de pagamento com as infindáveis, as extravagantes viagens da companheira do Lula, a publicação concluiu que as atividades conhecidas da primeira-dama já custaram cerca de 4 milhões de reais aos cofres públicos. É mesmo uma extravagância. E aqui a gente precisa frisar, esses são os gastos conhecidos, porque contrariando mais uma das suas promessas de campanha, o Lula decretou sigilo de até 100 anos sobre uma série de informações, uma série de despesas relacionadas à sua companheira. Finalmente, esses atos suspeitos já estão sob investigação do Ministério Público Federal. Mas o fato é que na campanha, o Lula se vendia como um homem casado com a transparência. E no seu mandato, ele está mais para um amante do segredo. Afinal, segundo ele, aspas, na maioria das vezes, os maridos são mais apaixonados pelas amantes do que pelas próprias mulheres. Então, para quem não se lembra, essa fala foi vomitada na presença da senhora Janja e certamente não contribuiu em nada para melhorar a imagem da primeira-dama perante o público. Então, esse aqui é o primeiro ponto de atenção em relação a essa pesquisa, a deterioração da imagem pública da Janja e do seu marido perante o povo brasileiro. Você pode ver que o Caio Coppola detalhou, narrou aí com detalhes todo o comportamento, fez uma cronologia aí, de todo o comportamento da primeira-dama, a Janja, durante todo esse tempo em que o governo Lula voltou aí ao poder. Então, uma cronologia bem detalhada, com dados, com matérias de jornais e tudo mais. O Caio Coppola fez isso com muita maestria. A Janja, ela tem esse comportamento que foi exposto aí pelo Caio Coppola. O Caio Coppola citou uma série de comportamentos da Janja, e comportamentos esses de circunstâncias ali que foram em público, Por exemplo, o xingamento ao Elon Musk, por exemplo, cometendo gafes em outros países, como na China, cometeu gafe na China, Foi lá para Paris, foi bem recebida pelo Macron, foi também para a Rússia, cometeu gafe também lá em Roma, quando foi visitar o Papa, o Papa ainda era o Francisco, que faleceu, cometeu gafe no velório do Papa. Então, é uma série de questões, sem falar aí no comportamento da Janja, referente à questão econômica, referente aos gastos,
né, com essas viagens, né? A gente já fica em hotel de luxo, né? Tem enxovais aí que gasta aí milhares e milhares de reais em enxovais, né? Em compras, em imóveis, né? Gastando em hotéis de luxo com seus assessores, né? Todas essas, esses, esse, todo esse comportamento, todas essas informações foram tiradas, o Caio Coppola mostrou aí no vídeo, foram tiradas de matérias jornalísticas, né? Então a Janja, ela tem esse comportamento um tanto quanto extravagante, né, para uma primeira-dama, que deveria ser, que deveria ser um quanto mais contida, né? Não ficar querendo aparecer a todo tempo, não ficar querendo se mostrar a todo tempo, a todo momento, né? Uma primeira-dama, ela tem que ser discreta, né? Porque não é ela, como primeira-dama, que tem que ser protagonista de alguma coisa. Muito pelo contrário. Na verdade, a primeira-dama não é um cargo no governo, né? Ela é primeira-dama porque ela é esposa do presidente da República, e isso não é um cargo dentro do governo, né? Seja lá ele qual for. Então, essa é a crítica do Caio Coppola, né? Essa é a crítica do Caio, e uma crítica embasada com números, com dados, né? E com muita razão também. E com muita razão também. Tanto é que, não sei se o TCU já abriu aí uma investigação e tudo mais, para verificar até onde vai esses gastos aí de viagens com a primeira-dama por parte do governo Lula, né? E tenha certeza de que isso, quando vir à tona, né? Quando vir à tona todos esses dados aí que está sendo investigado pelo TCU, isso pode, se é que vai vir, né? Se é que vai vir à tona, isso pode prejudicar e bastante o governo Lula, como disse o Caio Coppola aí no vídeo, pode prejudicar bastante na questão da campanha para 26. Não tenha dúvida sobre isso, né? Então ficou muito claro aí, o Caio Coppola expôs detalhe por detalhe, né? E vamos ver o que o TCU vai apurar aí, não é isso? Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Até breve!